Este é o testemunho de Jorge Luiz Alvarenga Neto. Nasci e cresci em um lar cristão, sendo que desde pequeno frequentava os cultos com minha mãe, meu tio e minha avó. Mesmo frequentando a igreja e suas programações, eu não tinha entendido o que era o Evangelho e o impacto dele em minha vida. Com o passar dos anos, passei do Celebra Kids para o Celebra Twins, mas não prestava atenção nos cultos, ia mais para participar das brincadeiras e pelas amizades. Mesmo após ser diagnosticado com diabetes aos 10 anos, eu ainda não compreendia o que Cristo havia feito por mim. Ano passado, meu pai sofreu um acidente grave e foi naquele momento que comecei a me aproximar de Deus por meio da oração e de sua palavra. Recebi o apoio de todo o ministério do Celebra Twins durante todo o ano de 2024, o que me mostrou quão grande é o amor de Deus. Nesse ano, durante o acampamento dos teens de carnaval, fui profundamente impactado no culto da fogueira, pois ali entendi o que Cristo havia feito por mim na cruz, que Ele se entregou por mim para a redenção dos meus pecados. Hoje tenho a plena consciência de que o viver para Cristo é lucro e que fui salvo mediante a graça e misericórdia de Cristo Jesus por minha vida. E que quero viver as verdades do Evangelho sendo usado como instrumento de Deus para pregar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. O versículo que tem marcado a minha caminhada com Cristo está em 1 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Jorge, meu irmão, o significado do seu nome é agricultor, trabalhador. O meu desejo e a minha oração é que o Senhor continue a trabalhar no seu coração. E você, com gratidão a Deus, em louvor a Deus, trabalhe e sirva a Ele com todo amor, com toda gratidão. Jorge, o Senhor Jesus é o Salvador da sua alma? Sim. Ele é o dono do seu coração? Sim. Então, diante do seu testemunho e dessas confirmações, eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o testemunho de Heloísa Bobrick Virno. Nasci em um lar cristão, aqui nesta igreja, e desde pequena frequento as aulas e os cultos. Quando entrei no Celebra Twins, comecei a ir em todas as sextas. Amava ver meus amigos e participava das brincadeiras e programações, mas eu só queria me divertir e nem dava a devida atenção e reverência aos cultos com a motivação correta. Em 2024, no meu último ano de Twins, foi um ano em que eu sempre queria agradar as pessoas, porque eu queria me sentir aceita por elas. Até mesmo tive ações e decisões ruins por causa disso. E isso me levava a não confiar e a não ter um bom relacionamento com Cristo, pois não achava que Ele estava sendo suficiente ou cuidando de mim nos momentos em que eu precisava. Porém, em um dia em que eu estava fazendo meu devocional, que dizia sobre o amor de Jesus,
comecei a refletir sobre como eu estava cega pelo meu pecado, tentando entender a vida com o meu modo de vista, ao ponto de não perceber e ver como Deus sempre cuidou de mim e tem cuidado. Percebi como Ele era o único que poderia me dar o amor que eu precisava. Amor este demonstrado na cruz por mim. Naquele dia senti verdadeiramente a presença de Cristo, porque percebi que aqueles dias em que eu me sentia sozinha era porque eu não conseguia enxergar esse amor. E hoje entendo que este amor é tão profundo que ele se sacrificou para que eu pudesse ter a redenção dos meus pecados. O versículo que me marcou está em Salmos 94, 19. Quando as minhas inquietações aumentavam no meu íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Heloísa, minha irmã. Heloísa, que significa guerreira, combatente. O Senhor guerreou por você. O Senhor triunfou por você. Que belo testemunho de como o Senhor conquistou o seu coração e a sua alma. A sua alma pertence a Jesus? Sim. Ele é dono do seu coração? Sim. Então eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o testemunho de Caio de Araújo Guimarães. Nasci e cresci em um lar cristão. Meus pais sempre me levaram para a igreja e por isso sempre estive envolvido nas programações dos Kids, Twins e agora nos Teens. Mas ainda não entendia o valor do Evangelho. Nesse tempo, eu sempre fui ensinado que Jesus era o Salvador e Senhor e que Ele não podia, e sem Ele não podia chegar a Deus. Mesmo assim, o Evangelho não fazia nenhum sentido para mim. Eu ainda continuava presente em todas as programações da igreja, mas meu coração estava longe do Senhor. No acampamento dos teens deste ano, o pastor falava sobre como o pecado nos afasta de Deus e da graça que perdoa por meio de Jesus. Parecia que ele estava falando diretamente para mim. Então, percebi o quão sou pecador e o quanto preciso de Jesus, pois sem Ele nada posso fazer. Quero agradecer as pessoas que me ajudaram e ajudam até aqui. Um versículo que me encoraja está em Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Meu filho, meu irmão, Caio, alegria, contentamento. Desde o dia que eu e sua mãe escolhemos o nome para você, de Caio, que significa alegria, contentamento, a nossa oração tem sido para que o Senhor Jesus seja o motivo da alegria e a razão do seu contentamento. Você chega num momento sublime para nós, onde os dias passam e eu vejo que os seus passos estão no caminho do Evangelho. Permaneça, filho. Permaneça nesse caminho por toda a vida.
O Senhor Jesus é o Salvador da sua alma? Sim. Ele é o Senhor e dono do seu coração? Sim. Então, diante do teu testemunho e dessas confirmações, eu batizo em você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.